Olá a todos! Iremos apresentar a partir desta avaliação a perspectiva e análise sobre o mercado de trabalho, apresentando dados retirados do site do IBGE, que é o órgão responsável por estes, para termos uma melhor elucidação sobre o tema. Essa explicação irá ocorrer através dos índices de 6 tabelas e, a partir dessas, uma análise sobre o tema abordado, a fim de destrinchar sobre o mesmo. Na tabela 1, iremos abordar o tema desemprego, realizando uma comparação referente aos primeiros trimestres de 2021, 2022 e 2023. Vale ressaltar que a referência para as tabelas e análise será sempre o primeiro trimestre destes respectivos anos. Ao iniciar essa análise, listamos e explicamos que o termo desocupado é um termo utilizado com base na PNAD contínua, cujo qual significa desempregado. Em 2021, sofremos com o impacto da pandemia de Covid-19 em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Diversos setores empresariais sofreram restrições e outras tantas empresas tiveram que fechar as suas portas, com o índice chegando aos 14,7%. Com isso, ocorreu o boom de desemprego. Já em 2022, o Brasil iniciou de forma devagar a sua volta ao normal, e com a falta de peças devido ainda à pandemia, a indústria se viu em grandes dificuldades de expansão, o que influenciou a retomada dos empregos e fez o índice sofrer um impacto, fechando o primeiro trimestre com o índice em 11,1%. Já em 2023, o índice teve retração para 8,8%, o que demonstra que o país está retomando aos poucos, cerca de 3,5% por comparação de trimestre, os empregos no Brasil. Na tabela 2, iremos falar sobre o rendimento de todos os trabalhos. O rendimento real médio do trabalho no Brasil refere-se à média dos salários e remunerações recebidos pelos trabalhadores brasileiros, considerando o poder de compra em termos reais, ou seja, ajustado pela inflação. Ao longo dos anos, o rendimento real médio do trabalho no Brasil pode sofrer variações devido a diversos fatores econômicos, como crescimento ou recessão da economia. Em 2021, o principal fator para um índice negativo de menos 6,7 se dá principalmente na pandemia de Covid-19, onde a mesma influenciou a economia de todo o globo, o que pode ser uma explicação para esse índice. Com a retomada periódica dos diversos setores produtivos no Brasil, o índice sofreu alteração positiva, fechando em 0,2 no primeiro trimestre de 2022. Já a perspectiva para o ano de 2023 foi positiva, visto que somente no primeiro trimestre desse ano, esse índice saltou de 0,2% para 10,8%. Na tabela 3, iremos falar sobre a posição na ocupação com carteira, sem carteira e conta própria. Em março de 2023, a APO no país somava 97,6 milhões de pessoas, avançando 1,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Após o ajuste sazonal, embora o contingente de 98,3 milhões de ocupados em março de 2022, a PO se expandiu pelo segundo mês consecutivo, com alta de 0,2% em relação a fevereiro. Em relação à posição ocupada entre o decorrer dos anos, o percentual também teve queda e também teve aumento, isso com decorrência do momento vivido pelo Brasil e também pelo mundo devido à pandemia da Covid-19, que fez a economia perecer e ter as suas oscilações, com impacto direto na vida financeira de todas as famílias. Na tabela 4, iremos falar sobre ocupados por agrupamentos. O primeiro trimestre de cada ano, como a gente já viu em outros anos, é um período de aumento da desocupação, ou seja, não é um movimento específico deste ano, mas um comportamento relativamente esperado para este trimestre do ano. Através de um breve resumo descrito acima e também dos índices mostrados na tabela, se pressupõe que os números divulgados pela PNAD em relação às atividades de agrupamento da ocupação variaram muito de um ano para o outro, sofrendo quedas e também aumento, devido aos setores mais importantes do país estarem dentro deste grupamento, onde se zera toda a economia e assim a segurança financeira da sua população. Na tabela 5, iremos falar sobre rendimentos dos ocupados por grupamentos. Entre o fim de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, a renda efetiva voltou a apresentar quedas, tendo recuado 2,2% no primeiro trimestre de 2021 na comparação interanual. Os principais dados da tabela de rendimento dos ocupados por grupamento mostram que o mercado de trabalho brasileiro começou a seguir em trajetória positiva em 2023,
mesmo marcado pela queda da desocupação em 2021 e 2022, causado pelo impacto da pandemia, que foi muito grande. Muitas pessoas tiveram que deixar os seus postos de trabalho, precisando se afastar e, consequentemente, sair do mercado. Na tabela 6, iremos falar sobre rendimento dos ocupados por posição na ocupação, com carteira, sem carteira e conta própria. Entende-se como pessoas com carteira aquelas pessoas que têm um contrato formal de trabalho e estão registradas legalmente no emprego. No primeiro trimestre de 2021, o índice de pessoas com carteira teve saldo negativo, principalmente por conta da Covid, tendo resultado de 2%, o que indica que houve mais demissões do que contratações nesse período. Isso sugere que algumas empresas foram obrigadas a demitir funcionários ou encerrar as suas operações devido às dificuldades econômicas decorrentes da pandemia.